E Duílio Monteiro Alves está fora do Corinthians. Por meio das suas redes sociais, o ex-presidente alvinegro comunicou que renunciou ao cargo de conselheiro vitalício e também de sócio remido. Ele fez isso para evitar todo o linchamento pelo qual ele passaria por conta da sua expulsão. A próxima votação para expulsão no Corinthians seria justamente do Duílio. E o destino seria exatamente o mesmo de André Sanches, que nos últimos dias acabou sendo expulso do quadro de sócios e também, por consequência, do quadro de membro do Conselho Deliberativo. O Duílio, nessa carta escrita aos torcedores do Corinthians, assegura que errou e acertou, admite ter usado de forma indevida o cartão de crédito, cartão corporativo do clube, que inclusive tem lhe rendido enormes problemas no Ministério Público. O MP fez graves denúncias acusando o Duílio de usar para bens pessoais, para gastos pessoais, cerca de R$ 41.822. Diante desse cenário, sem André Sanches e Duílio, ao que parece, o Corinthians vai vivendo novos ares. Resta a expulsão de Augusto Melo, para mim, o pior entre os três ex-presidentes que estavam na mira do CT. Quero falar também sobre o time do Corinthians. Memphis Depay e Lingard são baixas certas contra o Grêmio. Memphis já a serviço da seleção. Lingard também não enfrenta o Grêmio nesse sábado, última rodada do Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo. E o rei do departamento médico do Corinthians é Vitinho. Atacante contratado na temporada passada, mas que fica mais ausente do que presente. O atleta ainda se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele não joga há quase um mês, sua última partida em 30 de abril, na vitória por 2-0 contra o Peñarol, em que ele entra nos minutos finais. Com a lembrança de que o Vitinho já havia ficado 45 dias afastado entre outubro e novembro do ano passado por conta de uma lesão no menisco. Importante registrar que quando o Vitinho é contratado, o departamento médico do Corinthians aponta ressalvas físicas. Ainda assim, pelo fato dele estar livre no mercado e da necessidade de um atacante de velocidade, o Corinthians optou por levar a negociação adiante. O problema é a consequência de alguém que custa R$ 1 milhão por mês e soma na atual temporada 21 jogos, um único gol e uma assistência. Ele foi titular em 9 partidas e reserva em outras 12. Desde que foi contratado na metade do ano passado, o Vitinho soma 31 jogos, ou melhor, 38 jogos, um único gol, aquele contra a Portuguesa, que permitiu que o Corinthians levasse a decisão das quartas de final do Paulista para os pênaltis, e 4 assistências. O que você está pensando sobre a passagem do Vitinho pelo Corinthians e esse custo de R$ 1 milhão para quem quase não consegue jogar? Já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema. Memphis Depay vai ou não renovar o contrato no Corinthians? O atacante holandês, pouco antes de se despedir do timão para defender a seleção do seu país na Copa do Mundo, assegurou que quer ficar e que dinheiro não é problema, apesar de dirigentes alvinegros entenderem que o comportamento dele e de seus representantes nas negociações ser completamente diferente. Bora para a frase do Memphis Depay a respeito do tema. Eu tenho feito dinheiro jogando profissionalmente há muito tempo. Fiz meu primeiro milhão com só 19 anos de idade. Não é que eu vim para o Brasil para fazer milhões. Tudo o que eu quero é retribuir. Memphis Depay também deixou bem claro que entende que a sua missão no Brasil não terminou e que está pronto para um novo contrato de 2 temporadas. Importante registrar alguns pontos. O Corinthians deve cerca de 43 milhões de reais ao holandês e essa negociação faz parte da possibilidade de prorrogação do contrato. O Corinthians também não pretende pagar salários do atacante e por isso precisa da ajuda de parceiros. Uma série de empresas tem negociado com o Corinthians, ainda que em caráter inicial, a possibilidade de um pool de empresas para ajudar o timão no pagamento desses vencimentos. Definição deve acontecer nos próximos dias, agora sem Memphis Depay, que, como eu disse, depois da derrota por 2-0 contra o Platense na Libertadores da América, está autorizado e liberado para defender a seleção no seu país durante a Copa do Mundo. E o Corinthians, hein? Se arrependimento matasse, na temporada passada surgiu a informação de que o timão recusou 20 milhões de euros por Guinegão, atleta que havia estourado
Quando chegou ao time principal, ele chega a marcar 5 gols numa sequência de 8 jogos. E a partir daí, notícias de que ele interessava ao Zenit na Rússia, além de equipes da Arábia Saudita, da França e de Portugal. Ninguém no Corinthians nunca confirmou essa versão em relação a tantas propostas, mas a especulação mais recorrente era de que uma das ofertas de 20 milhões de euros teria sido rejeitada, porque o Corinthians exigiria 25 milhões de euros. Os 20 milhões de euros hoje equivalem a 117 milhões de reais. E aqui vem a constatação triste. O Guinegão ficou e derreteu. Tem repercutido cada vez menos e sido cada vez menos útil. Por exemplo, sua última partida com a camisa do Corinthians em 22 de março, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que ele acabou indo servir a Seleção Brasileira Sub-20 e se machucou em treino no próprio CT do Corinthians. Tempo de recuperação razoavelmente grande, mas nas últimas 5 partidas, sob o comando de Fernando Diniz, ele foi para o banco de reservas e não ganhou nem sequer um minuto, ou seja, o Guinegão ainda não estreou sob o comando do Fernando Diniz. 117 milhões lá atrás, hoje seu valor de mercado é bem inferior, apesar dos 19 anos de idade, temporada atual de 12 partidas e um único gol marcado. Só para registrar ou completar, o Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do Guinegão e se você entrar no Transfer Marketing, vai constatar que ele está avaliado em 7 milhões de euros. E Pedro Raul, que já era um péssimo negócio no Corinthians, se tornou ainda pior. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado do Toluca em 2024 por 25 milhões de reais, salário de 700 mil por mês. Na oportunidade, quando chegou do Toluca, ele tinha menos gols do que o goleiro do time mexicano, que era o Thiago Volpi. Ainda assim, chegou com pompa e circunstância no Corinthians. O tempo passou e o Timão não pagou os 25 milhões de reais ao Toluca. Hoje, a dívida é de 40 milhões de reais com o clube mexicano. E dentro de campo, o Pedro Raul vai de mal a pior. Na atual temporada, nenhum gol marcado. Registros negativos de alguém que já esteve em campo em 23 jogos. E aí a gente precisa colocar na conta do presidente ou do ex-presidente Augusto Melo, que o contratou, e também do próprio Pedro Raul, que no início dessa temporada teve ofertas do Vitória e do Remo para sair por empréstimo, mas preferiu permanecer no Corinthians. Só para completar, desde 2024, quando foi contratado, o Pedro Raul anotou apenas 4 gols com a camisa corintiana. E Fernando Diniz falou sobre o que espera em relação à janela de transferências do Corinthians. Você sabe, a partir de 20 de julho, o Timão e os outros clubes brasileiros poderão anunciar novas contratações. Se você imaginava que o Diniz apresentaria uma lista com 4 ou 5 reforços, não é bem por aí. Dá uma olhada no que disse o treinador alvinegro depois da vitória do Timão por 1-0 contra o Atlético Mineiro, abre aspas, nessa janela de contratações, a manutenção de jogadores é o principal objetivo. O maior ganho será a manutenção e talvez a contratação de um ou outro jogador. E essa declaração do Diniz se explica. São várias as possibilidades de saída na janela da metade do ano. O caso mais grave do Memphis Depay, cujo contrato se encerra em 20 de junho. E a renovação hoje está muito mais para não acontecer do que o contrário. Yuri Alberto, Hugo Souza, Mateuzinho, Bidon, André e até Alan são especulados como possíveis reforços de clubes do velho continente. Com a lembrança de que o Corinthians precisa arrecadar 151 milhões de reais com vendas de atletas nessa temporada para cumprir seu balanço financeiro. Só para arrematar, registrar que Memphis Depay deve fazer sua última partida com a camisa do Corinthians nesse meio de semana contra o Platense, jogo na quarta-feira, marcado para a Neoquímica Arena pela Libertadores da América. A saideira sobre o Timão acontece nessa segunda-feira no Conselho Deliberativo, a votação para a expulsão de André Sanches. Presidente tido como uma das principais figuras da história do clube, ele pode ser expulso do Corinthians por ter usado 480 mil reais com gastos de um cartão corporativo entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias.
Um abraço e até o próximo vídeo.